Shalom! Você está no canal Sou Peregrino na Terra. Eu sou o pastor Marcelo e aqui você estuda as escrituras no contexto original. Já quero pedir a você que se inscreva no canal, aperte o sininho e dê o seu like para que mais pessoas possam estar recebendo esse vídeo. Mateus capítulo 13. A partir do verso 1. Esse é um texto bem grande. Não sei se a gente vai conseguir. Embora que ele é grande, mas ele é de rápida passagem. Vamos lá. Vou fazer aquela leitura rápida e depois a gente volta explanando os versículos, tá? Vocês acompanham. Naquele mesmo dia, Yeshua saiu de casa e se sentou junto ao lago. Mas uma multidão tão grande se reuniu em torno dele que, por isso, ele entrou em um barco e assentou-se ao passo que a multidão estava em pé junto à margem. Ele lhes disse muitas coisas em parábolas. Um fazendeiro foi semear enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e pássaros vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Ela brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram, e pelo fato de suas raízes não serem profundas, secaram. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita, a 100, 60 ou 30 vezes mais que a quantidade semeada. Quem tem ouvidos, ouça. Então, os talmidim se aproximaram e perguntaram a Yeshua: por que você fala ao povo em parábolas? Ele respondeu: porque foi dado a vocês conhecer os segredos do reino dos céus. Mas isso não lhes foi dado, pois quem possuir algo, mais lhe será dado, para que possuam em abundância. Mas quem não tem, mesmo o que tiver, lhe será tirado. Essa é a razão de eu lhes falar em parábolas. Eles olham sem ver e escutam sem ouvir ou entender. Isto é, neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vocês sempre ouvirão, mas nunca entenderão, ainda que vejam, jamais perceberão. Porque o coração deste povo tornou-se insensível com seus ouvidos, quase não ouvem, com olhos estão fechados, seus olhos estão fechados, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e façam chuvar, para que eu os cure. Mas vocês, quão abençoados são seus olhos porque veem e seus ouvidos porque ouvem. Sim, de fato, eu lhes digo que muitos profetas e tzadikim, justos, desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir as coisas que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, assemelha-se à semente que caiu à beira do caminho. O maligno vem e lhe arranca o que foi semeado no coração. A semente plantada em terreno pedregoso é semelhante à pessoa que ouve a mensagem e logo a aceita com alegria, mas não possui raiz em si mesma, portanto permanece pouco tempo. Tão logo surge algum problema ou perseguição por causa da mensagem, imediatamente a abandona.
Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é quem ouve a mensagem, mas a preocupação desta vida e o fascínio enganoso das riquezas o sufocam, tornando-o infrutífero. Entretanto, o que foi semeado em boa terra é quem ouve a mensagem e a entende. Essa pessoa certamente frutificará 100, 60 ou 30 vezes mais que a quantidade semeada. Yeshua lhes contou outra parábola. O reino do céu é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Porém, enquanto as pessoas dormiam, seu inimigo veio e semeou ervas daninhas no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo brotou e formou espigas, as ervas daninhas também apareceram. Os servos do dono do campo se dirigiram a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde vieram as ervas daninhas? Ele respondeu: O inimigo fez isso. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que as arranquemos? Ele respondeu: Não, porque ao arrancar as ervas daninhas, vocês poderão tirar um pouco do trigo com elas. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita que juntem primeiro as ervas daninhas e as amarrem em feixes para serem queimados. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Yeshua contou-lhes outra parábola. O reino do céu é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Ele é o menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e transforma-se em uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer seus ninhos nos ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino do céu é como fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha e esperou até toda a massa ficar fermentada. Yeshua falou todas essas coisas à multidão em parábolas. De fato, ele não lhes falava nada sem usar alguma parábola. Isso ocorreu para cumprir o que disse o profeta: Abrirei minha boca em parábolas, direi o que estava oculto desde a criação do universo. Então, ele deixou a multidão e foi para casa. Seus talmidim se aproximaram dele e disseram: Explique-nos a parábola das ervas daninhas no campo. Ele respondeu: O filho do homem é quem semeou a boa semente. O campo é o mundo. A boa semente são as pessoas que pertencem ao reino. As ervas daninhas são as pessoas que pertencem ao maligno. O inimigo que as semeia é o adversário. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Como as ervas daninhas são colhidas e queimadas no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz pecar e todas as pessoas distanciadas da Torá. Eles as lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O reino do céu é como um tesouro escondido em um campo. Um homem o encontrou e o escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que possuía e comprou aquele campo. O reino do céu também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que possuía e a comprou. O reino do céu é ainda como uma rede lançada no lago, que apanha todo tipo de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a margem, sentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês entenderam todas essas coisas? Sim, eles responderam. Ele lhes disse: Por isso, todo mestre da Torá, que se tornou talmid, discípulo, por causa do reino do céu, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Quando Yeshua terminou de contar essas parábolas, saiu dali e foi para sua cidade natal. Dali, ele ensinou o povo na sinagoga de tal forma
que todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhes vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é ele o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Miriam? E não são seus irmãos Jacó, Yosef, Simeon e Judá? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, se obteve todas essas coisas? E se sentiram ofendidos por causa dele. Mas Yeshua lhes disse: só na própria terra e em sua casa o profeta não tem honra. E ele realizou poucos milagres ali por causa da falta de confiança deles. Amém? Bom, vamos lá. É um texto bem grande, né? Mas são parábolas. E parábolas são de compreensão. Dá para compreender dentro do contexto original. Se você for entender, procurar compreender no contexto antigo, contexto literal dentro do sistema cristão, vai continuar com dúvida. Muita gente não consegue compreender bem em parábola. Mas nós vemos a dica que o próprio Yeshua dá quando ele explica duas parábolas, né? Ele explica a parábola do semeador e a parábola do trigo e do joio. Então isso dá para nós a dica daquilo que ele está falando. O Evangelho de Mateus, né, ele tem 5 grupos de ensinos, né? Esses 5 grupos correspondem aos 5 livros da Torá, tá? E aí a gente pode tirar da seguinte forma. Eu anotei aqui, deixei escrito aqui na minha Bíblia. O primeiro grupo, né, o Sermão do Monte, nós já estudamos ele, né, do capítulo 5 ao capítulo 7. O segundo grupo, né, é o grupo da comissão, tá no capítulo 10, né? O terceiro grupo, né, da parábola, as parábolas, nem eu estou entendendo minha própria letra, no capítulo 13, né? O quarto grupo é do capítulo 18, né? E o quinto grupo é do sermão profético, que é lá em Mateus 24 a 25. A terceira é daqui do capítulo 13. Capítulo que a gente está lendo aqui. Vou ter as parábolas aqui e eu não estava entendendo o que eu estava lendo. Eu mesmo entendi minha letra. É excelente isso, maravilha. Vamos lá. Então vamos começar aqui, né? Esse capítulo 3 de Mateus, ele é alinhado também com Marcos, capítulo 4, versos de 1 a 20, e também com Lucas, capítulo 8, verso 4 a 15. Por isso, os 3 evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, porque muitos textos são equiparados, tá? Eles são paralelos ali. Os autores, e aí tem discussões aí que Marcos copiou de Mateus, né? E Lucas olhou de Mateus e Marcos para poder compilar o texto dele e tal. Tem todo um estudo aí em relação a isso aí, por isso que eles são sinóticos. Já João já não tem todas essas informações que esses 3 sinóticos têm. João é totalmente diferente disso aqui, mas ainda assim algumas coisas se complementam, tá? E aí o texto fala para nós o seguinte, né? Naquele mesmo dia, qual o mesmo dia? O mesmo dia do capítulo 12, que nós estudamos anteriormente, né? No capítulo 12, era um Shabat, que ele foi, né, a um certo lugar, estavam passando por um trigal e tal, e ali teve todo aquele questionamento ali a respeito de comer e não comer e tal, né? E aí naquele mesmo dia, ou seja, era um Shabat, né? Yeshua saiu, né, de casa e se sentou junto ao lago. Veja isso, se sentou junto ao lago. Mas uma multidão tão grande se reuniu em torno dele que, por isso, ele entrou em um barco e assentou-se, ao passo que a multidão estava em pé junto à margem. Imagina a cena, né? Ele sai de casa, tá, um Shabat, vai ficar à beira do lago, pá, ali, igual a gente lá em Maricá, chega, senta na beira do lago lá, pá, fica olhando a lagoa, pá, tal, né, tranquilão, ventinho batendo no rosto e tal. Quando ele se deu por si, tinha uma galera ao redor dele ali, né? Uma multidão. O texto fala que tinha uma multidão muito grande em torno dele. Aí o que ele faz? Ele entra no barco, né? Quando ele se levanta, o povo se levanta junto. Opa, ele vai andar. Aí ele entra no barco. Ele entra no barco e aí o povo se levanta e fica todo mundo em pé. Aí ele começa a ensinar. Aí o texto fala para nós.
Mas uma multidão tão grande se reuniu em torno dele que por isso ele entrou em um barco e assentou-se, ao passo que a multidão estava em pé junto à margem. Quando ele sentou no barco, o povo ficou em pé ali ao redor ali, né? E aí o texto vai dizer, verso 3, ele lhes disse muitas coisas em parábolas. E aí, 2 pontos. Por que isso? Porque agora o autor, Mateus, vai começar a contar, vai começar a descrever o ensinamento dele, né? E ele vai começar a contar uma das parábolas que ele contou naquela ocasião. Ele fala, um fazendeiro foi semear, tá? E aí, a gente já leu o texto, não vou ler ele todo de novo, não. Do verso 3 até o verso, deixa eu ver aqui, até o verso 9, é a parábola do semeador. Você conhece a parábola do semeador? O semeador foi semear, né? Jogou a semente, parte caiu à beira do caminho, parte caiu num lugar pedregoso, parte caiu num lugar com espinho, parte caiu numa terra boa. Você conhece a parábola. Só que para que você possa entender, você tem que ler essa parábola e tentar abstrair dela o que Yeshua estava querendo ensinar. Porque a parábola não é a história. Dentro de uma parábola, de uma Agadá, né? Dentro de uma Agadá, tem um ensino ético. Por que Yeshua contava por parábola? Ele vai falar aqui a partir do verso 10. Tá? Então, dentro de uma parábola, tem um ensino ético, tem um ensino que ele quer passar. Só que por que ele passa por parábolas? Para que as pessoas que não estão preparadas não entendam. Aí você fala assim, poxa, mas isso é estranho, né? Que não era para ele ensinar para todo mundo? Daí já quebra aquela coisa de que Yeshua veio para ensinar para todo mundo. Porque se ele contar por parábola com o objetivo de nem todo mundo aprender, de nem todo mundo entender, é porque ele não veio falar para todo mundo. E isso é palavra dele mesmo. No verso 10, então, diz assim, então os talmidim se aproximaram e perguntaram a Yeshua, por que você fala ao povo em parábolas? E aí ele vai responder. Ele respondeu, porque foi dado a vocês conhecer os segredos do reino do céu. Os mistérios do reino do céu, os segredos. Os segredos são para quem está no caminho. Os segredos são para aqueles que estão vivendo de acordo com a obediência. Os segredos são para aqueles que são chamados pelo Eterno. Não é para todo mundo. É por isso que nem todo mundo consegue entender o que você consegue compreender. É por isso que nem todo mundo consegue olhar para o texto e ler. E tirar dele a sabedoria verdadeira. Por quê? Porque não tem o entendimento. E aí ele fala, porque a vocês foi dado a entender os segredos do reino do céu. Certo? Mas isso não lhes foi dado para eles. Né? Então, verso 12. Pois quem possuir algo, quem possuir alguma coisa, mais lhe será dado, para que ele tenha em abundância. Mas quem não tem, mesmo o que tiver, será tirado. O que ele quis dizer com isso? Estava falando para os discípulos, explicando para eles por que ele falava por parábola. Ele falou, quem tem sabedoria, quem tem entendimento, quem tem chamado de Deus, é dado. Quem obedece, quem recebe as bênçãos de Deus, mais é dado. Para aquilo que ele tem, se amplie. E quem não tem, até o que tem vai ser tirado. Porque quem não tem sabedoria, quem não tem o entendimento, são as pessoas que não buscam. São as pessoas que não obedecem à Torá. E se não obedecem à Torá, até o que tem. O que é até o que tem? É a vida deles. Até a vida deles será tirada no juízo. E é isso que ele vai falar daqui para frente. É isso que ele vai começar a falar daqui para frente. Então ele vem e ele explica isso. Aí ele fala, verso 13, essa é a razão de eu lhes falar em parábolas. Eles olham sem ver e escutam sem ouvir ou entender. Isto é, neles se cumpre a profecia de Isaías. E ele está falando de quem?
De quem Yeshua está falando? Quem é esta multidão? Essa multidão é o povo judeu que estava ali. É o povo que naquele momento ali, daquele momento histórico ali, está sem cetro, está sem autoridade, por causa da religiosidade. Porque ouviam demais os religiosos corrompidos da época, assim como hoje. Então eles tinham perdido a autoridade de filhos de Deus. Eles tinham perdido a autoridade de servos do Eterno. Por isso que Yeshua estava falando isso aqui. Mas ele falava por parábola também, para que outras pessoas, tipo romanos, por exemplo, que ficavam sempre vigiando, para lá e para cá, não entendessem aquilo que ele falava, assim como Paulo. Por isso que Paulo fala tão difícil, porque algumas palavras que ele vai usar, que ele vai escrever, o que alguém vai escrever para ele, eram lidas, as cartas dele eram lidas. O romano lia a carta dele, principalmente quando ele estava preso. O romano lia a carta dele. Então, se ele falasse claramente, ali podia gerar um problema muito mais sério. Perseguição ainda maior. Aí Paulo ia lá e escrevia por códigos. Escrevia por parábolas. Por isso que ele fala desse jeito. E assim Yeshua do mesmo jeito. E aí ele fala, isto é, nele se cumpre a profecia de Isaías. Paulo também fala sobre essa questão dessa profecia aqui, né? Sobre os judeus estarem sem autoridade. Por quê? Porque o Eterno cegou o entendimento deles por aquele momento, para que eles não compreendessem. Por quê? Para que pudesse chegar até as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas da casa de Israel não são ali os judeus. São os da diáspora. São os que estão espalhados pelas nações. Não são os gentios. São a casa de Israel espalhada pelas nações. Certo? Mas naquele momento ali, ele estava ali no meio do povo dele. E o povo dele estava sem ter entendimento. Só algumas pessoas ouviam e entendiam. E aí, ele fala, nele se cumpre a profecia. Qual profecia? A profecia lá de Isaías, capítulo 6, verso 9 e 10. Olha o que diz. Vocês sempre ouvirão, mas nunca entenderão. Ainda que vejam, jamais perceberão. Porque o coração deste povo torna-se insensível. Com seus ouvidos quase não ouvem e seus olhos estão fechados para que não vejam com os olhos. Ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e façam techuvá para que eu os cure. Então, para que eles possam entender, primeiro tem que fazer isso que ele fala aqui. Olha, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e façam techuvá para que eu os cure. Aí sim vai conseguir ouvir e entender as parábolas. É isso que Yeshua está falando ali. Por isso que ele fala por parábolas. A circuncisão do coração, exatamente. Só vai entender quem tem um coração circuncidado. Só entende que Yeshua é o Messias quem tem o coração circuncidado, quem tem a vontade de obedecer, de cumprir os mandamentos, de viver segundo a vontade do Eterno, que é a Torá. Verso 16. Aí ele fala, mas vocês, quão abençoados são os seus olhos, porque veem, e seus ouvidos, porque ouvem. Sim, de fato, eu lhes digo que muitos profetas e justos, olha o que ele está falando, muitos profetas e tzadikim desejaram ver o que vocês estão vendo. Está falando aqui de Abraham, está falando aqui de Jacó, está falando de Isaac, está falando de Elias. São pessoas que ansiavam ver o Messias, ouviram as promessas, entenderam que o Eterno prometeu o Messias e ia enviar o Messias, chegava o tempo que o Messias viria, mas eles não puderam ver. Aquela questão que o sistema lá fora fala que quem tem promessa não morre, cai por terra aqui, além de Hebreus 11. Por quê? Porque eles morreram sem ver a promessa cumprida. Mas eles queriam ver a promessa cumprida. E Yeshua está falando deles aqui agora. Que os talmidim, os discípulos, apóstolos, ali os seguidores naquele momento ali, eram bem-aventurados, porque estavam vendo e ouvindo o que lá atrás os profetas e justos queriam ver e ouvir. Certo? E aí ele continua dizendo, verso 18, portanto,
ouçam o que significa a parábola do semeador. Agora ele vai dar o significado da parábola. Ele vai explicar a parábola. Certo? Vamos lá. Aí ele fala: quando alguém ouve a mensagem do reino, né? É quando você vai estudar a parábola, o que você faz? Você lê a parábola e aí você identifica os objetos da parábola, né? Aí você vê, tem a semente, tem o semeador, tem a semente e tem cada um dos lugares em que a semente cai. Então todos esses são os objetos da parábola. E Yeshua vai começar exatamente assim. Então ele fala: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, essa pessoa assemelha-se à semente que caiu à beira do caminho. Então, por analogia, sementes são pessoas. Sementes são pessoas, certo? E aí, aquele que ouve a mensagem, mas não entende, é a semente que cai à beira do caminho. Por que cai à beira do caminho? Onde as pessoas passam ali e pisam. E aí Yeshua vai falar: o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado no coração. Aí aqui eu vou de propósito. O que é esse maligno que vem e arranca do coração? Aí Yetzirará. Pode ser aqui uma alusão a um ser espiritual que vem e mexe no seu coração? Não. Por quê? Porque, teoricamente, o ser espiritual não viria e não mexia no seu coração, se o seu coração for um coração fiel e sensível a Deus. Por isso que aqui está falando de Yetzirará. Porque o que são as inclinações? Yetzirará e Yetziratov. Yetzer, inclinação, hará, para o mal, Yetzer, inclinação, atov, para o bem. Ou seja, a inclinação do coração para o mal ou a inclinação do coração para o bem. É por isso que ele está falando de coração. Então ele não está falando de um ser espiritual que vem e arranca a mensagem que a pessoa recebeu e leva ela para o caminho. Não. Está falando da inclinação da própria pessoa. Yeshua está falando que a pessoa está ouvindo, mas não está entendendo. E aí, os desejos do coração dela, a carne dela, leva ela para fora, distante. Certo? Então ele fala isso, ó: o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado no coração. Verso 20. A semente plantada em terreno pedregoso, né, é semelhante à pessoa que ouve a mensagem e logo a aceita com alegria. A pessoa tem um coração fácil de receber a palavra, certo? Mas é uma pessoa que não tem raiz profunda, não tem base bíblica. Ela recebe a verdade, ela fica empolgada, mas o que acontece? Logo se desvia, logo se afasta. Por quê? Porque não tem profundidade. Não tem raiz. Certo? E ele continua: portanto, permanece pouco tempo, né? Não tem raiz, ela não vive muito tempo. Então logo surge algum problema ou perseguição por causa da mensagem. Ela se empolgou com a mensagem. Tanta gente na Techuvá acontece isso. A pessoa vê a verdade: caramba, eu comecei a aprender agora a verdade da palavra. E rapaz, isso aqui é muito forte. Olha, isso aqui é mistério de Deus e tal. E aí fica empolgado e tal, não sei o que, beleza. Aí ele, vou entrar nesse caminho. Aí daqui a pouco quando vê que o povo das costas. O povo começa a chamar você de herege. O povo fala: isso aí não é isso não. A teologia não fala isso não. Quando vai falar que Jesus não é Deus, não. O quê? Ah, não, então não quero isso aqui não. Eu desisto. Aí vai e sai. E afasta. Ou seja, por quê? Porque a raiz é fraca. Não tem raiz. Certo? Então ele
abandona por causa dos problemas, das perseguições, né? Verso 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, né? Este é o que ouve a mensagem, mas a preocupação desta vida, o fascínio enganoso das riquezas, sufocam, tornando infrutífero. Ou seja, é a pessoa que ouve a verdade, né? Recebe a verdade, mas não dá importância. Por quê? Porque está ligado com as coisas desta vida. Está ligado somente com coisas que são passageiras. Como ele fala aqui, né? O fascínio enganoso da riqueza, o bem material, isso sufoca. Ele fala, torna o quê? Infrutífero. Não dá fruto, a pessoa não cresce, a pessoa não evolui. Por quê? Porque essas coisas, materialismo e tal, essas coisas são como espinho, que vai sufocando a pessoa. E ela não consegue evoluir. É isso que Exu está falando. É isso que Exu está falando. A semente que cai no espinheiro é sufocada. Tá? E aí ela morre. Verso 23. Entretanto, o que foi semeado em boa terra é quem ouve a mensagem e a entende. Essa pessoa certamente frutificará 100, 60 ou 30 vezes mais que a quantidade semeada. Ou seja, ela vai crescer de forma ilimitada. Ilimitada. Por quê? Porque ela caiu em terra boa, recebeu com alegria, tem raiz e nada sufoca. Ela não se deixa levar por nada desta vida. Por nada desta vida. Segue em frente. Vai embora. Não olha para trás. Não olha para trás. Por quê? Porque o objetivo é o reino. O objetivo é obedecer a Deus. O objetivo é seguir o que está escrito. Independentemente de qualquer coisa. É viver na justiça. Certo? E aí, ele vai e conta outra parábola. Conta outra parábola. Essa segunda parábola que ele vai contar está alinhada com a primeira, com a parábola do semeador. Os temas são os mesmos. Ele vai contar a mesma parábola de forma diferente agora. Certo? Agora, ele vai falar, em vez de falar das sementes que são lançadas em vários terrenos, ele vai falar sobre duas sementes. A pessoa que vive de acordo com a vontade de Deus e a pessoa que não vive de acordo com a vontade de Deus. Primeiro ele mostrou várias possibilidades. Agora ele vai dizer, olha, tem esse aqui e tem esse aqui. Certo? Então vamos lá. Aí ele fala, ó, o reino do céu é como um homem que semeou boa semente em seu campo. E aí presta atenção, que ele sempre fala, ó, o reino do céu é semelhante. Quando ele fala reino do céu é semelhante, ele está dizendo, olha, é assim que acontece no reino. É desse jeito. Aí ele fala, é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Porém, enquanto as pessoas dormiam, seu inimigo veio e semeou ervas daninhas no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo brotou, formou espigas, as ervas daninhas também apareceram. E aí, os servos do dono do terreno veio e falou, o senhor não plantou semente boa? Por que nasceu erva daninha? Né? Podemos tirar? Ele falou, não tira. Porque se tirar, pode arrancar a semente, a erva boa também. Pode arrancar o trigo. Deixa os dois crescerem juntos. Na hora da colheita, vai tirar só o ruim primeiro e depois vai tirar o bom. E aí vai separar o ruim. Vai jogar no fogo e o bom vai ficar separado para ser utilizado no celeiro. Certo? Não vou explicar muito aqui porque o próprio Exu explica ela daqui a pouco ali. Ok? Então vamos lá. Aí ele vem
Então nós estamos vendo aqui que ele está dando uma parábola diferente, mas com o mesmo teor da anterior. E ele vai explicar sobre ela. E aí ele vai contra uma outra parábola. Ele fala, o reino do céu, do verso 31, ele fala, o reino do céu é como um grão de mostarda. O reino do céu é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e transforma-se em uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer seus ninhos nos ramos. Essa parábola está falando de quê? Por que Yeshua fala que a semente de mostarda, que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes, se não é a menor de todas as sementes? Ele fala que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes para um povo que vivia de agricultura. Aquelas pessoas sabiam que o grão de mostarda não é a menor de todas as sementes. Aquelas pessoas também sabem que a árvore de mostarda não é uma grande árvore, de forma que os passarinhos possam fazer ninho nela. O grão de mostarda é como um pé de... daquele negócio que a gente bota na pizza, como é que é? Manjericão. Manjericão. É uma árvore pequena, uma hortaliça. Uma hortaliça, é uma coisa pequena. Ué, tá falando de quê? Quando Yeshua fala sobre o grão de mostarda, ele está falando de Israel. Aqui é um apontamento. Existe outro lugar em que Yeshua fala sobre o grão de mostarda também. E muitas pessoas falam assim, ele está falando sobre fé. Que ele fala, se a sua fé for como a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer um monte, sai daqui e leva para lá. Aqui ele não está falando de fé. Aqui ele está falando de Israel como nação, como um povo. Vejam, o reino do céu, e quando nós falamos de reino do céu, estamos falando de Israel, né? O reino do céu é como um grão de mostarda. Só que não podia falar, olha, Israel é como um grão de mostarda, que cresce e se torna uma árvore tão grande, de forma que as nações, porque pássaros é um apontamento para nações, de forma que as nações vêm e se aliam a ela. Se os romanos ouvem uma coisa dessa, iam acabar com aquela história ali. Então ele vai e fala, o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda que o homem plantou em seu campo. Ele é a menor de todas as sementes. Israel é o menor de todos os povos. Tem profeta que fala sobre isso. Israel ser o menor dos povos que Deus escolheu. O próprio Eterno fala sobre isso, dizendo que ele não escolheu Israel por ele ser o maior de todos os povos. Justamente escolheu por ele ser o menor de todos os povos, de todas as nações. Certo? Então ele está falando, né? Um grão de mostarda que o homem plantou em seu campo. E ele é a menor de todas as sementes. Mas quando cresce, quando é que cresce? Quando ouve a palavra, quando obedece, quando cumpre Torá. Deuteronômio 28, 29 e 30. Quando cumpre Torá, aí cresce. Torna-se a maior das hortaliças. Ou seja, vai tornar o quê? A maior nação. A nação que vai ser governada pelo Messias, que vai governar todo mundo, e transforma-se em uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer seus ramos, seus ninhos nos seus ramos. Ou seja, as nações irão se apoiar nele. Na verdade, o mundo todo. Sim, sim. Pessoas do mundo todo, não o mundo em si, né? Não as nações em si, mas pessoas de todo o mundo. Conforme o profeta Ezequiel fala no capítulo 47. Certo? Vai crescendo, vai se expandindo.
Pode pegar lá, ó. Ezequiel, capítulo 17, verso 23. Eu a plantarei na montanha mais alta de Israel, onde ela lançará ramos, produzirá frutos e se tornará um cedro majestoso. Sob ele viverão todos os tipos de pássaros, criaturas de asas de várias formas habitarão ali, à sombra de seus ramos. Viu? As palavras-chave que ele usou. Tá? Aqui. Quando fala de montanha, montanhas são pessoas que obedecem Torá. Altos montes são pessoas que obedecem Torá. Viu aqui falar que árvore aponta para Israel. Viu aqui falar que Deus vai plantar, vai crescer e as nações vão se aninhar como pássaros. E Yeshua está tirando isso aqui, essa parábola aqui, de uma profecia. De uma profecia. Ele não está falando de qualquer jeito. Não é uma coisa qualquer jogada ao léu. Não é uma coisa qualquer jogada ao léu. Certo? 31, versos 6 a 12. Em seus galhos, todas as aves do céu faziam ninhos. Sob seus ramos, todos os animais selvagens davam à luz as suas crias. E todas as grandes nações viviam à sua sombra. Os estrangeiros, os mais bárbaros das nações, o destruirão e o deixarão caído no lugar onde ele está. Seus ramos cairão nas montanhas e nos vales. Seus galhos serão quebrados em todos os rios da terra, e todos os povos da terra se retirarão de sua sombra e o abandonarão. Certo? Tem também Daniel capítulo 4, verso 12, 14 e do 21 ao 22, que vai também ter o mesmo teor de ensino profético, apontando para o mesmo assunto. Certo? Vamos lá. E aí Yeshua ainda contou uma outra parábola. O reino do céu é como fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha e esperou até toda a massa ficar fermentada. Vamos lá. O reino do céu, ou seja, o reino de Deus, né, é como o fermento. E aí, pergunto. Na maioria das vezes, fermento aponta para quê? Pecado. Todas as vezes, fermento aponta para pecado? Não. Aqui, por exemplo, não está apontando para pecado. Fermento aqui está apontando para quê? Para algo que faz crescer. Para algo que faz multiplicar. A mulher é um apontamento para quê? Para a congregação, para carral. Né? A mulher é um apontamento para carral. Então, a congregação nazarena, ela pega o fermento. E aí você tem a ideia de fermento, né? Hoje em dia, na atualidade, você tem a ideia do fermento assim. Ou aquele pozinho, né? Ou o fermento em bloco, né? Ou o químico, né? Ou o químico. Mas o que é o fermento? Trigo, água e oxigênio. Isso é fermento. Se você botar um pouquinho num copo de água, botar trigo ali, fazer aquela massinha ali e deixar ali de um dia para o outro, aquela massinha ali com água e oxigênio azeda. Virou fermento. No outro dia você vai fazer a massa. No outro dia você vai fazer a massa e você vai colocar aquela massinha azedinha ali na sua massa, você vai fazer o seu pão. E o fermento na época de Yeshua era assim. As pessoas faziam o pão, tiravam a massa, um pedaço, deixava lá fermentando, para no outro dia ela usar de novo. Aí pegava aquele, botava na massa nova, misturava, tirava mais um pedacinho, deixava lá, fazia o pão. No outro dia, a mesma coisa, porque ela sempre tinha fermento. Quando chegava em Pêssah, aí ela não separava. Fazia o pão sem fermento. Procurava na casa toda para saber se tinha fermento, eliminava tudo, não deixava ficar fermento. Fazia massa sem fermento. Nem o pozinho. Por quê?
Se água. Exatamente, exatamente. Então, quando Yeshua está falando aqui que a mulher pegou pegou o fermento e colocou numa grande quantidade de farinha, farinha aponta para pão. Só que aqui nós estamos falando de sementes. Assim como as duas parábolas anteriores. Sementes são pessoas. Então a mulher pega o fermento, ou seja, aquilo que faz crescer, aquilo que eleva, e o fermento aqui é um apontamento para a Torá. Aquilo que eleva, mistura nas pessoas, para que as pessoas possam crescer. E aí a congregação faz o quê? A mulher faz o quê? Espera a palavra dar resultado. Espera a palavra crescer, fazer as pessoas crescer. Tá dizendo que eu tenho que sair procurando as pessoas e tal? Não. Não. Eu só faço a minha parte. Eu ensino. Eu levo a palavra. Eu falo a verdade. Eu vivo de acordo com a Torá. Quem é que dá o crescimento? É o Eterno. A palavra é dele. A palavra é dele, não é minha. Tá vendo do que Yeshua está falando? Saiu do tema do que ele está falando, que ele estava ensinando desde a primeira parábola? Não. Está falando de crescimento de pessoas que vivem Torá e de pessoas que não vivem Torá. De pessoas que obedecem mandamentos, de pessoas que não obedecem mandamentos. De pessoas que recebem crescimento da palavra e de pessoas que não recebem crescimento da palavra. Quantas vezes você ouviu alguém explicar, alguém pregar sobre essas parábolas aqui e você não viu falar desse jeito? Porque não tem o conhecimento da verdade. Porque não receberam. E aí ele vem e continua. Yeshua falou todas essas coisas à multidão em parábolas. De fato, ele não lhes falava nada sem usar alguma parábola. Isso aconteceu para cumprir o que disse o profeta. Aí vem outro profeta. Agora vem lá de Salmo 78, verso 2. Abrirei minha boca em parábolas, direi o que estava oculto desde a criação do universo. Vai abrir a boca em parábolas. Todos vão entender? Não. Nem todo mundo vai entender. Nem todo mundo vai entender. Como é que você consegue compreender? Se você estuda a Torá. Que aí você vai pegar as palavras-chave que tem na Torá. Se você estuda os profetas, você vai pegar os textos dos profetas e você vai cruzar com a Torá, vai cruzar com os outros profetas, você vai compreender quando ele estiver falando alguma coisa. Você vai conseguir compreender. É quando Yeshua estiver ensinando, quando Paulo estiver falando, aí você consegue compreender. Verso 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Acabou o ensinamento. Ele falou, ensinou, foi para casa. Ora, mas que casa se todo mundo fala que ele não tinha lugar para morar? Ele era quase um mendigo. Ele não tinha lugar para morar. Ué. Mas ele foi para casa. Ele morava em Cafarnaum, não era? Mas o texto aqui disse que ele tinha ido para sua cidade natal. A cidade natal dele é onde? Onde foi que ele nasceu? Belém. Onde que a mãe dele deveria morar? Belém. Vamos lá. Seus talmidim se aproximaram dele e disseram: explique-nos a parábola das ervas daninhas no campo, do joio e do trigo. Explica-nos. A gente quer entender. E aí ele respondeu: o filho do homem, né, é quem semeou a boa semente. Aí está falando dele, filho do homem. Num sentido profético imediato, filho do homem é ele. Num sentido profético intermediário, quem é o filho do homem? Somos nós, seres humanos. Certo? O filho do homem é quem semeou a boa semente. Ou seja, olha o que ele vai falar. O campo é o mundo. Olha como é que ele separa cada um dos itens, dos objetos da parábola. O campo é o mundo. A boa semente são as pessoas que pertencem ao reino. Se pertence ao reino,
são pessoas que cumprem Torá. As ervas daninhas são as pessoas que pertencem ao maligno. Elas estão na mão do diabo. É isso? Não. São pessoas que são levadas pela Yetzer Hará, pela maldade, pela carnalidade, pela desobediência à Torá. Certo? Verso 39. O inimigo que as semeia é o adversário, a Satã. A Satã é o ser espiritual? Aqui, não. O que é o adversário? Pecado, a transgressão, tá? A Yetzer Hará, a colheita é o fim desta era, fim do mundo. E os encarregados da colheita são os anjos, mensageiros. Gente, quem são mensageiros? Lá no fim do mundo. Quem são os mensageiros? A parábola diz que os mensageiros, Yeshua fala que no fim do mundo, os mensageiros, os anjos, vamos botar assim, entre aspas, os anjos, vão separar aquilo que é ruim e vão jogar no fogo. Quem são os mensageiros? São seres espirituais de asinha que vai sair voando pelo mundo para livrar o mundo do mal? São as pessoas que cumpriram o Torá, que foram arrebatados na primeira ressurreição. Nós falamos sobre isso há uns 2 Shabatotes atrás. São as pessoas que cumprem o Torá e que foram ressuscitadas na primeira ressurreição. Terão corpos glorificados, assim como Yeshua tem, e farão parte do reino dele. Farão parte do exército dele. Serão reis e sacerdotes junto com ele. Mateus 24. E aí, olha, verso 40. Como as ervas daninhas são colhidas e queimadas no fogo, olha, assim como as ervas daninhas são colhidas no tempo certo e jogadas, amarradas e jogadas no fogo, né? Assim também acontecerá no fim desta era, lá no fim do mundo. Também vai acontecer a mesma coisa. Seres humanos, pessoas que vivem na transgressão, que vivem em desobediência à Torá, ressuscitarão. Para quê? Para ser queimado. Quem sobreviver à grande tribulação que entrar no milênio e não quiser aprender, segundo Yeshua mandar ensinar, o que vai acontecer? Vai ser colhido e jogado no fogo. É isso que ele está falando aqui. É isso que ele está falando aqui. Não vai falar, não, vai ficar queimando lá. Não. Vai ser queimado no fogo. Vai ser queimado no fogo. O fogo uma hora apaga. Fogo não fica para sempre. Uma hora o fogo apaga. E aquilo que está queimando, uma hora extingue. Extingue, é consumido. E ele fala, ó, o Filho do Homem enviará seus anjos, seus mensageiros, e eles, veja bem, o Filho do Homem enviará seus mensageiros. Se estivéssemos falando de seres celestiais, os mensageiros seriam de quem? Do Eterno, e não do Filho do Homem. Vê como é que o texto está claro aqui? Quem são os mensageiros? Nós falamos lá no início. Amanhã, em Hebreus capítulo 1, vamos falar também sobre isso. Então, ó, cadê aqui? O Filho do Homem enviará seus anjos, né, seus mensageiros, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz pecar e todas as pessoas distanciadas da Torá. Durante o reino de Yeshua, tudo o que faz pecar será tirado. Apocalipse fala o quê? Olha o apontamento profético aqui. Apocalipse fala o quê? Quem vai ser jogado no abismo durante 1000 anos? Todo mundo fala, a Satã, o adversário, o diabo. Aí é de Serrará. Por quê? Porque no reino de Yeshua não haverá transgressão. E todas as pessoas distanciadas da Torá serão afastadas. Eles as lançarão na fornalha ardente, lá no final, onde haverá choro e ranger de dentes, arrependimento, lamento, por não ter vivido uma vida de obediência. Mas aí agora é tarde. Verso 43. Então, os justos, tzadikim,
brilharão como o sol no reino de seu Pai. Brilharão como o sol. Olha os corpos gloriosos que eu sempre falo aqui. Quem tem ouvidos, ouça. E Yeshua fala. Quem tem ouvidos, ouça. Aí vem verso 44. Aí ele vai contar uma outra parábola. O reino do céu é como um tesouro escondido em um campo. Um homem o encontrou e o escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que possuía e comprou o campo. Ele podia ir lá pegar o negócio e levar o que ele achou, o tesouro? Não. Só é dele se o campo for dele. Ele acha que ele tinha obrigação de falar com o dono do campo? Todo mundo que tem um terreno, teoricamente, alguma coisa pode ter de valor para uma outra pessoa. Outra pessoa que vai descobrir o que tem de valor ali no terreno. Então ele esconde, vende tudo que tem e vai lá e vai oferecer um valor pelo terreno no cara. O que Yeshua está falando aqui? O que Yeshua está falando? O reino do céu é como um tesouro escondido. O tesouro escondido é o reino do céu. Que quando alguém acha, ele larga tudo para lá. Vende tudo que ele tem, deixa tudo para lá, deixa tudo para trás. Vai adquirir aquele tesouro escondido. Abandona as coisas. É isso que ele está falando. É muito claro o ensino dele. Aí ele fala. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Aí ele fala uma outra parábola. O reino do céu também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que possuía e a comprou. É o mesmo teor do ensinamento. O indivíduo trabalha com isso. Ele trabalha com compra de pérolas. Procura uma pérola de valor. Então ele encontra aquela pérola de valor. O reino do céu é a pérola de valor. Aí ele abandona tudo, ele vende tudo que ele tem, ele se desfaz de tudo que ele tem, para que ele possa adquirir aquela pérola de grande valor. É o reino do céu. Vocês estão conseguindo entender? Gente, se desfazer de tudo que você tem. Deixar de lado aquilo que te faz afastar. É claro o ensino de Yeshua. Aqui. É muito claro. Se eu quiser fazer parte do reino, que o reino é de Deus, o reino do céu, céu é um trocadilho para Deus, para não falar o nome do Eterno, o tetragrama, então se fala céu. Se eu quiser estar no reino do céu, eu tenho que me desfazer de tudo. Ah, mas eu não vou viver. Não, você vai viver a sua vida. Mas tudo tem o seu tempo. Há tempo para todas as coisas. Há momento para cada coisa nessa vida. E há prioridades que devem ser dadas. E aí ele fala, verso 47. O reino do céu é ainda como uma rede lançada no lago, que apanha todo tipo de peixe. Veja, o reino do céu não é o lago. O reino do céu não é os peixes. O lago é a vida. Os peixes são as pessoas. O reino do céu é a rede que é jogada no lago. Os pescadores jogam a rede e puxam a rede. Aí pega peixes bons e pegam peixes ruins. Os peixes bons, cumpridores de Torá, são separados e guardados. E os peixes ruins, transgressores que não cumprem Torá, são jogados fora. São jogados fora. Certo? Aí ele fala, quando está cheio, os pescadores puxam para a margem, sentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Quem é que vai fazer essa separação, essa seleção? Os justos, que ressuscitarão. Esses peixes que estão no mar, faz menção à congregação nazarena? Não. Tudo que está no mar é para se comer. Nem tudo está no mar é para se comer. Tem peixes ali que são alimentos e peixes que não. Quando o pescador puxa, aqueles peixes que não servem, que são impuros, exatamente,
que são impuros. Por quê? Porque eles são transgressores. Eles são devolvidos para o mar, são jogados fora. O cumprimento de Torá é muito importante. Se eu quiser fazer parte do reino de Deus, eu tenho que viver de acordo com a vontade de Deus. Exatamente. A gente precisa evoluir. É como a mulher, a congregação nazarena, que pega a massa, que pega o fermento e coloca na semente, coloca na farinha. Aí espera ela crescer, espera ela evoluir. Espera ela evoluir. A nossa experiência, né? A gente compra lá o saquinho de fermento de pozinho, né? Aí você bota lá, né? Bota lá no açúcar, fermento, bota um pouquinho de água morna, espera ela dar aquela fermentada ali. Às vezes você fica ali torcendo para ela fermentar, não fermenta muito. Aí você vai fazer a massa da ralar lá, bota lá, e você bota lá, deixa lá no calorzinho e tal. Aí quando você vai ver, na hora de enrolar, não cresceu. Que não cresceu. Fica triste, fica chateado. Por quê? Porque não cresceu. A massa é rebelde. A massa é rebelde. Vontade de jogar aquela massa fora. Mas aí você ainda assim, você vai lá, pega, você molda ela, né, orando e tal, você bota lá. Você ferve uma água, bota no forno, na panela com água fervendo e bota a ralar não crescida, né, ainda crua, lá dentro lá, e deixa mais um tempinho lá. A água fervendo, o vapor dentro do fogão lá, faz ela dar uma inchadinha. Depois você tira a panela e liga o forno. É aí aquela questão, né? Você se converte a Deus. Você se converte a Deus. E as pessoas, hoje em dia, né, e há muito tempo, têm se convertido a denominações, têm se convertido a religiões, né? Têm se convertido a pessoas, né? E a conversão é a Deus. Então, quando você se converte a Deus, você entende, aí quando você se converte verdadeiramente, você tem o coração circuncidado. Com o coração circuncidado, você começa a praticar a Torá. Você quer praticar. Você vai ver quais são os mandamentos que eu posso obedecer. Quais são os mandamentos que eu preciso obedecer. E aí você vai começar a obedecer, vai começar a obedecer. Aí Deus vai te abençoar porque você está obedecendo. Você vai obedecer mais outro, porque você está recebendo força para obedecer mais outro. E assim vai. Assim como ao contrário, um abismo chama outro abismo, uma obediência chama outra obediência que te dá mais bênção para obedecer uma outra obediência. É assim que funciona. É assim que funciona. E aí, finalizando, né? Ali, novamente, ele fala, ó, quando está cheio, né, os pescadores puxam a margem, os pescadores puxam para a margem, se separam, né? Botam os peixes bons nos cestos, mas os ruins jogam fora. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, os mensageiros virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Mais uma vez. É a mesma parábola, é o mesmo assunto que Yeshua está falando. E aí, verso 51, vocês entenderam todas essas coisas? E Yeshua questiona. Tá só ele e os 12 ali, né? No máximo os 12 e algumas mulheres que seguiam, certo? Aí eles falam, sim. Eles responderam. Ele lhes disse, por isso, todo mestre da Torá que se tornou talmid, ou seja, discípulo, se tornou aluno por causa do reino do céu, olha essa contradição. O cara é um mestre da Torá. Mas Yeshua está falando, todo mestre, todo rabino, todo professor, o cara se achava o professor, mas ele se torna um aluno por causa do reino do céu, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Ou seja, por que ele é dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas? Porque ele já sabe. Mas se ele se coloca na condição de aluno para aprender do reino, ele vai multiplicar o conhecimento dele. E dentro da casa dele, dentro da vida dele, vai ter coisas antigas que serão renovadas pelos ensinamentos novos. É o que aconteceu com cada um de nós. Quando começamos a descobrir a verdade. Quando começamos a seguir pela vereda da Teshuvá. E aí ele vai. Quando Yeshua terminou de contar essas parábolas, saiu dali e foi para a sua cidade natal. Ali
Aqui, na verdade, quando ele falou em cima lá que foi para sua casa, era em Cafarnaum. Agora que ele foi para Belém, né? Ali ele ensinou o povo da sinagoga de tal forma que todos ficaram admirados e perguntavam: de onde ele vem esta sabedoria? E aí aqui se elimina a questão da divindade, se elimina a questão do nascimento virginal. Por quê? Porque vão dizer, de onde vem esta sabedoria e os poderes miraculosos? É porque ele era Deus? Não. Sabedoria vem do Eterno, porque ele era servo do Eterno. Os poderes miraculosos vinham do Eterno. Não é ele o filho do carpinteiro? Só faltou falar o nome José. Não é ele o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Jacó, Tiago, Yosef, José, Simão e Judas? São os irmãos dele. E aí aqui algumas pessoas vão dizer, não, mas aqui eram amigos que falavam, o pessoal da defesa do nascimento virginal, que diz que Maria foi sempre virgem, vai defender aqui que isso aqui é não, porque antigamente se falava que eram irmãos, mas eram amigos. Aí aqui está falando dos apóstolos. Não, isso aqui são os irmãos dele. Na epístola de Tiago, Tiago fala que ele é irmão do Senhor. Judas, na epístola de Judas, ele fala irmão de Tiago, que é irmão do Senhor. E esses irmãos dele aqui nem eram seguidor dele nessa época. Os irmãos dele só se tornaram seguidor dele depois. Depois que ele morreu e foi ressuscitado. E aí continua. Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Ou seja, como é que ele conseguiu sabedoria e poder desse jeito? Se ele é comum aqui, a gente conheceu o pai dele. Se tivesse alguma coisa de miraculoso no nascimento dele, além de Maria ter sido curada da impotência dela de ter filho, alguém diria alguma coisa. Mas ninguém diz nada. Nenhum dos apóstolos falam nada. Eu falei sobre isso de tarde na live hoje. Nenhum dos apóstolos falam nada. Que coisa tão importante essa que aconteceu e ninguém comenta nada? Só fala na hora do nascimento lá, na hora da concepção? Ninguém fala mais nada? Nenhum apóstolo fala nada? Não é uma questão importante? Não tem uma linha sequer no livro de Atos. Não tem uma linha sequer pelo apóstolo Paulo. Não tem uma linha sequer por João, o apóstolo mais chegado dele. Ninguém fala nada. E é tão importante assim? É porque não é isso, é porque é enxerto. Porque é enxerto. É dogma. E ele fala. E aí se sentiram ofendidos, né? Os judeus ali, daquela sinagoga, se sentiram ofendidos por causa dele. Mas Yeshua lhes disse, só na própria terra e em sua casa o profeta não tem honra. Por que ele falou isso? Na própria terra e na sua casa. Porque as pessoas da terra dele, cidade natal dele, não davam honra para ele e nem mesmo seus irmãos, que não seguiam. Mais tarde, em João, você vai ver lá um texto lá que fala que Yeshua, quando foi para Jerusalém, para a festa de Sukkot, para a festa de Sukkot, né? Ele foi alguns dias depois e os irmãos dele perguntou a ele antes dele ir se ele não ia, se ele era doido, porque ele ia, porque as pessoas estavam procurando matar ele e tal, e ele responde de forma áspera. Os irmãos dele que perguntam, não são os discípulos, os irmãos que perguntam. Vai para lá o quê? Para morrer? E aí ele finaliza. E ele realizou poucos milagres ali por causa da falta de confiança deles. Amém?